Yes! Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui online mais uma vez para a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que bom ter você aqui em nosso canal no Instagram, temos também no Facebook e no YouTube. E aqui minha sobrinha quer aparecer, vem cá, tá doida para aparecer? Você que tem uma Bíblia, já abra no livro de Lucas, capítulo 3, 4 e 5, da nossa leitura diária da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Oi? Quer participar também? Todo mundo querendo participar aqui hoje, ó. Todo mundo. Vamos lá na nossa leitura então. Livro de Lucas, capítulo 4. Você já foi apaixonado por alguém? É engraçado que na fase da juventude, né, nos seus 18 anos, o coração fica assim, e aí é fácil se apaixonar, e quando nós nos apaixonamos, nós temos não sei hoje, né, tanto tempo que nós não vemos a velha, antiga moda de escrever carta de amor para alguém. Que hoje em dia tem um WhatsApp, é tudo tão fácil. Você manda um áudio lá, uma chamada de vídeo e pronto. Mas eu sou da moda antiga que gosta de cartas. Você separar um papel, uma caneta e escrever uma carta para a pessoa. E quando nós fazemos isso, fazemos essa carta de amor para alguém, nós colocamos perfume, nós enfeitamos com coraçãozinho, com florzinhas. Nós fazemos de tudo para essa carta ficar bem especial, não é mesmo? E nós temos em nossa mão, em nossa capacidade intelectual de qualquer ser humano que consegue entender e consegue ler, nós temos a carta de Deus para nós. Por isso você tem que entender a propriedade dela, de transformar a nossa vida. Da mesma forma que em uma carta a pessoa fala, eu te amo e você fica feliz, a carta de Deus fala que Ele te ama e deu Jesus Cristo de Nazaré, há 2020 anos atrás. E essa notícia tem que te deixar feliz, porque é uma verdade e a verdade liberta. Romanos 8:32. Não é verdade? Você vai trazer água para ti? Então traz para mim, por favor. Então vamos começar, sem mais delongas, a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito do Senhor ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Neste tempo todo ele não comeu nada e nem sentiu fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, manda que essa pedra vire pão. E Jesus respondeu, as escrituras afirmam que o ser humano não vive só de pão. Incrível, né? Até o próprio Jesus Cristo de Nazaré foi tentado. Pega aquele copo bonitinho, aquele copo todo desenhadinho, bonitinho. Até Jesus foi tentado e muitas pessoas reclamam por passar por tentação, por passarem por provação, por passarem por dificuldades. Se até o próprio Jesus, que não precisava disso, que era santo, e passou por isso, pensa nós, meros mortais, nós vamos passar sim por dificuldades. Mas como Jesus venceu todas essas dificuldades, se nós estivermos com Ele, Ele nos dará força para vencer todas elas também. Amém? Busque ao Senhor. Meu Deus do céu. Ai. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse, aquele que eu fiz para vocês, lhes darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Obrigado, hein? Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Olha o diabo aí, o Satanás, tentando Jesus.
Muitas vezes nós somos tentados também, né? Não, eu posso te dar a mulher que quiser, eu posso te dar dinheiro, posses, e a gente nem consulta a Deus. Será que o seu emprego é um emprego que glorifica a Deus? Será que as decisões que você toma, você coloca Deus em primeiro lugar? Ou você, só porque é uma proposta boa e tentadora, você aceita ela? Jesus teve propostas boas e tentadoras e ele não aceitou. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore ao Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. 9. Depois o diabo o levou a Jerusalém e colocou a parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará os seus anjos, cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Então, nós vemos que vamos passar por essas situações, mas se permanecermos firmes com Jesus, com Deus, Ele vai sair. Ele não vai ficar da mesma forma que houve com Jesus. Versículo 14. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram um livro da profecia de Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: o Senhor meu Deus, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E esta é a palavra de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus, aleluia. Jesus fechou o livro e entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Depois as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a maneira agradável e simpática de falar e que ele dizia. Ele não é filho de José? Alguns perguntavam. Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-me, cure-se a você mesmo. E nós vemos que isso aconteceu, né? Lá no último momento, se você é Jesus, desça daí da cruz, se salve. Nós também, de todo o que você já fez, Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou. 24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem reconhecido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta, quando não choveu durante 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no templo do profeta Elias, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam nas sinagogas ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o monte onde a cidade estava construída, para jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então, evidentemente, né, que tinha um propósito, um plano em relação a Jesus, a vida de Jesus, isso não iria acontecer. Da mesma forma, se Deus tem um plano na sua vida, pode acontecer tudo, menos sair dos planos e dos propósitos de Deus. E se você está afastado desses planos e dos propósitos de Deus,
Hoje, agora, neste exato momento, é a sua oportunidade de você refazer a sua aliança com Deus. 31. Então, Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali, ele ensinava os povos no sábado. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Olha a diferença, olha só, a diferença de autoridade e autoritarismo. Então, sábados, ele estava com muitos admiradores a maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo Deus que enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cala a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele, sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu ordem à febre. E a febre saiu da mulher. E no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças o levaram até Jesus. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é filho de Deus. Que você coloque a mão na cabeça das pessoas e os demônios dessas pessoas também saiam, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré e Yahshua HaMashiach. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele o repreendia e não deixava que falasse. 42. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também a outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava as mensagens nas sinagogas de todo o país. Capítulo 5. Certo dia Jesus estava na praia, no lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e seus companheiros joguem as suas redes para pescar. E Jesus e Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós conhecemos essa frase. E muitas vezes, mesmo a conhecendo, nós não a colocamos em prática. Mas lembre-se sempre, é melhor obedecer do que sacrificar. Versículo 7. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado do barco, a fim de que viesse ajudá-lo. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que estavam ali apanhando. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastavam os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Talvez hoje você trabalhe na SMT, talvez você trabalhe como gari, faxineira, diarista,
Talvez você é pedreiro, um médico, um policial, um político. Talvez você que está assistindo aí, ou não tenha nenhuma profissão. Ou talvez você cuide do lar, que é uma profissão muito difícil e árdua. Eu quero te falar, essas coisas da terra vão passar. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Por isso, como esses homens aqui, Jesus disse, você até hoje foi pescador, mas hoje eu te faço pescador de gente. Talvez você é um governador, mas eu te faço hoje um governador de gente. Talvez você é um policial, mas eu te faço um cuidador de pessoas, de gente. Talvez você é uma professora, mas eu te faço uma pessoa que vai ensinar outras pessoas o caminho do Senhor. Capítulo 5, versículo 12. Certa vez Jesus estava na cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando Jesus viu isso, o leproso se ajoelhou diante dele. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu ordens, estas ordens, escute, e eu digo para você que está aí assistindo conosco, essa videoaula da leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, escute, não conte isso para ninguém, mas vai pedir aos sacerdotes que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Procure uma igreja e faça um sacrifício. Ouça a palavra de Jesus para a sua vida. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. Há muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado de suas doenças. Porém, Jesus ia para um lugar deserto e orava. Agora uma palavra de Deus para os líderes religiosos. Você tem um trabalho muito importante a fazer. Sim, você que reúne em sua casa, você que é pastor, você que é obreiro, você que é apóstolo, você que é bispo. Sim, você tem uma obra muito importante a fazer aqui na terra. Mas nada pode ficar acima de Deus. Nem a obra dele. Primeiro coloque Deus na sua vida. Guarde um momento para oração, para a leitura da palavra, para o seu devocional, para a sua vida íntima com Deus. Porque só tem como sair algo bom de dentro de você se Deus estiver aí. E tem que nutrir esse relacionamento. Da mesma forma que você o faz com sua esposa, ou com seus familiares, ou com seus amigos. Versículo 17. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse. Deu certo lá? Deu. Curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama que estava querendo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiam entrar com o paralítico. Então, eles carregaram por cima do telhado. Eu fico pensando, né? Você pegar um paralítico e subir em cima de uma telha de uma casa para entrar com ele dentro da casa. Gente, é muita determinação. Isso chama-se fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fizeram uma abertura nas telhas e desceram a sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que ali estavam. Versículo 20. Jesus viu que eles tinham fé, viu? Disse ao paralítico, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar, quem é este homem para blasfemar contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar os pecados das pessoas. Só Deus pode e tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa.
No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a sua cama e foi para sua casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Esse paralítico que não andava mais e recebeu a cura de Deus, ele teve a fé, ele teve a determinação, e após ele ser curado, ele teve que pegar as suas coisas e levar. Chama-se ação. Ele poderia simplesmente ter jogado fora. Você que tem uma muleta ou alguma coisa assim, um problema, quando você é curado, você não quer nem ver mais aquele problema. Não é verdade? Mas ele não, ele resolveu. Ele fez o que deveria ter feito. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de imposto chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então, aí ó, trabalhava no governo. Era um juiz, um escrivão. Era alguém que trabalhava no governo e ganhava muito bem, esse Levi. Assim, da mesma forma com o Zaqueu também. Para você ver que o dinheiro não pode estar acima de Deus. Mas Deus acima de Deus, é acima de tudo. Porque Deus acima de tudo, Ele abre as portas da cura, das finanças e de todas as outras coisas mais que você necessitar. 28. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com ele. Os fariseus... É interessante, não é? Versículo 33. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. E Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa do casamento a jejuar enquanto o noivo está com ele? O noivo é Jesus, né? Nós somos a noiva, a igreja de Deus. A igreja, as pessoas, não o templo. O templo é só pedra, cimento, brita e ferro. É só isso. Nós somos a igreja. 35. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Viu? Jesus foi retirado. Agora nós precisamos. Jesus mesmo diz: necessitamos de jejuar. Ler a palavra de Deus, pelo menos 3 capítulos por dia. Jejuar, tirar algo durante a sua semana, durante o seu mês, durante o seu ano. O jejum tem que ser constante. E a oração, orar é colocar Deus em primeiro lugar. Orar é quando você acorda, falar: bom dia Deus, bom dia Espírito Santo de Deus, bom dia Jesus. Agradecer a sua comida, mesmo que você não tenha tudo que você quer. Porque quando você agradece a Deus, mesmo que seja o roscovo, né? Arroz com ovo, o povo chama roscovo. Você agradecendo a Deus, você orando, Deus abençoa. Ai, tá bom. E aí? Lá. Vai, lá. Lá. E aí, a bênção de Deus vai fazer com que sua mesa fique farta. Talvez você olhe para a geladeira e tem só aquela aguinha. Aí dá vontade de reclamar, de murmurar, de ficar enfesado, sair batendo em todo mundo. Vai resolver alguma coisa? Você ficar reclamando, xingando todo mundo. Vai resolver? Não vai resolver. Tem que orar, agradecer a Deus, porque Deus disse: em tudo dá graça, porque é a vontade do Pai. E depois fazer como esse paralítico, pegar, tirar as coisas ruins e trabalhar. Vai trabalhar nisso aí. Vai resolver a sua vida. Em vez de ficar olhando os seus problemas, olhe a solução dos problemas. Isso sim vai resolver. Versículo 36. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estragará a roupa nova e o pedaço de pano
novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres arrebentarão, e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Não, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois, diz, o vinho velho é melhor. Essa daí todo mundo já conhece a pregação sobre isso daí, né? Capítulo 6, 4 e 5, 6, o último capítulo da leitura de hoje. No sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigos. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e comer os pães e os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? E Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. A maioria das pessoas gostam de colocar pecado e erro nos usos e costumes. Os dogmas que as igrejas aplicam, e algumas exageram demais. Sabia, uns 20 anos atrás existia uma igreja chamada Igreja do Lobo. As pessoas, os membros das igrejas, elas iam na casa das pessoas e mijavam na casa da pessoa para demarcar território. Olha só que ignorância. Da mesma forma, nós também falamos muitas vezes, porque uma mulher tem cabelo comprido ou não tem cabelo comprido, ela vai para o inferno ou vai para o céu, está pecando ou não está. Porque uma mulher usa saia pequena, porque uma mulher usa saia grande, ela está pecando ou ela não está pecando, porque a pessoa fez aquilo ou não fez aquilo. Mas o pecado não é o que entra, o que sai da vida da pessoa, não o que entra. Não, como é que é? O pecado é o que sai e não o que entra. Agorinha você vai entender. Vocês não leram o que Davi fez? Versículo 4. Ele entrou na casa de Deus. Esse aqui nós lemos, né? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e comeu, e também deu aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm direito de fazer isso. 5. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. 6. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficavam espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer à lei. As pessoas já estavam perseguindo Jesus, hein? Seja bem-vinda, Thaís Deri. Mas Jesus conhecia os pensamentos dele e por isso disse ao homem que tinha a mão aleijada: e fica em pé aqui na frente. E o homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar alguém morrer? Jesus era o cara, né? Fazia as perguntas certinho. Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ele a sarou. Aí os mestres da lei, os fariseus, ficaram furiosos. Começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Porque naquele tempo não podia se fazer nada no sábado. Sábado era sagrado, você tinha que ficar quietinho. Nem conversar, se brincar. Nadinha de ticbiricas. Era proibido, sábado era santo, separado para Deus. Você tinha que ficar só orando e lendo a Bíblia. E aí Jesus vai, pá, e salva, cura a vida de uma pessoa, a mão do cara, né? 12. Nesta ocasião, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Olha lá, ó, viu? Oração de novo. Quando amanheceu, oração, agora nós vimos falando sobre jejum, e agora sobre oração. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a esses 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, e Tiago, e João, Felipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé,
filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Viu? Tinha 2 Tiago e 2 Judas. Inclusive alguns dos próprios irmãos, alguns dos filhos de Maria, irmão de Jesus, eram discípulos dele também. 17. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores. É mesmo, né, Deus? O Senhor tem razão. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores no lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e de todas de Tiro e Sidom, que ficam à beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados de suas doenças. Os que estavam atormentados dos espíritos maus também vieram e foram curados. E todos queriam tocar em Jesus, porque ele saía um poder que curava todas as pessoas. 20. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vocês vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vocês vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho de Deus. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados destas pessoas fizeram estas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que o amaldiçoem e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Isso é ser cristão, hein, gente? Se alguém lhe der um tapa na cara, vire a outro lado para lhe bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que faça com vocês. Se vocês amam somente aqueles que o amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas, é verdade, né? De má fama amam as pessoas que os amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que fazem o bem, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestarem somente para aqueles que acham que vão lhe pagar, o que é que vocês estão fazendo demais? Deus é o cara. Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Faça o contrário, ame os seus inimigos e faça o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. Assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Aleluia, glória a Deus. 37. Não julgue os outros e Deus não julgará vocês. Novamente falando sobre o julgamento. Não julgue os outros. O ser humano tem a mania de julgar com tanta facilidade. As fofocas. Não julgue os outros e Deus não julgará vocês. Não condene os outros e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros e Deus perdoará vocês. Quem planta, colhe. Cuida das coisas de Deus e Deus cuidará das suas. Dê aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhe dará
serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pôde guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cegos cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê um cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que vocês podem dizer aos irmãos: me deixe tirar este cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu próprio olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho dos seus irmãos. 43. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta dá frutos bons. Pois cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de ortiga. A pessoa boa tira o bem do depósito das coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu próprio depósito de suas coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. 46. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece essa pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando constrói uma casa, cavou bem fundo e pôs um alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente, ela é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje nós lemos no Lucas de capítulo 4, 5 e 6. Amanhã, terça-feira, iremos ler, consequentemente, Lucas capítulo 7, 8 e 9. Se você está vendo pela primeira vez e não acompanhou conosco desde o início, não tem problema. Comece hoje mesmo. Dedique-se à leitura da palavra de Deus. Ela é o seu guia espiritual que vai mudar totalmente a sua vida. E eu convido você que está assistindo este vídeo aqui agora e quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, te convido a você a fazer uma oração comigo. Eu vou orar e você repita aí aonde você estiver essa oração com todo o seu coração. Para isso, eu peço que você coloque uma das suas mãos no seu coração, feche os seus olhos e abaixe a cabeça em reverência a Deus. E repita comigo assim esta oração, com seus lábios declarando do mundo natural uma oração espiritual que mudará completamente a sua vida e te dará uma nova vida em Cristo, porque aqui é o lugar de recomeço. Então repita assim, após mim: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida em tuas mãos, te aceitando como meu único e suficiente Salvador. Perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Yahshua HaMashiach. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Ajude a obra de Deus. Ajude esse trabalho de colocar as pessoas a tarefa, o incentivo, a determinação de ler a palavra de Deus. Para isso, compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe no WhatsApp,
marque, coloque aqui hashtag o nome da pessoa. Faça isso com pelo menos 30 pessoas. Cuide das coisas de Deus e você verá Deus cuidando das suas. Amém?